Bom, pessoal, vamos aí para o próximo vídeo. Já fizemos aí o vídeo sobre o grid em si, né? O grid de layout, quando você dá o display grid ali, o que é que acontece, o que é que você tem que fazer para acontecer alguma coisa. Depois fizemos aí também um outro vídeo falando sobre as colunas, né? O grid template columns. E agora nós vamos para o vídeo que fala sobre as linhas. Eu vou chamar de linhas por enquanto, mas depois eu vou te explicar de uma outra forma. Na verdade, grid template rows, tá? A gente vai falar sobre, então, as nossas linhas aqui. E vamos lá, pessoal. Na verdade, o que faz toda a diferença no grid layout são as linhas, é a possibilidade que você tem de trabalhar não somente as colunas, mas também as linhas. E por causa disso, você pode criar aí layouts aí para o teu site, para o teu aplicativo, layouts que dariam muito trabalho para fazer, você cria com grande facilidade quando você passa a entender como é que o grid funciona. Bom, eu tenho aqui então a seção segurando todos esses parágrafos aqui, tá? E cada lugar onde está escrito item 1, item 2, que vai até o 12 aqui, é um parágrafo. Então tem aqui, ó, essa seção aqui, tá? Que está segurando esses parágrafos aqui. E a gente vai trabalhar nessa classe de grid aqui, tá? Nessa aqui. Para poder, então, manipular. Vamos lá. Então, essa classe aqui, ó. Já deu o display grid. Se eu tirar aqui, você vê que não muda muita coisa, tá? Então, coloquei aqui display grid. Repare que essas linhas, falar dessa forma, chamar de linha, elas são criadas, de certa forma, automaticamente, né? Então, como você pode ver aqui, de uma forma ou de outra, ela é criada automaticamente, mas ela também não é definida, tá? Ela só vai ser definida pelo tamanho do conteúdo, tá? A altura do conteúdo. Se você pegar e colocar aqui, ó, vou pegar aqui no item 3 aqui, ó, vou dar um loading aqui, só para você ver que se crescer o conteúdo, ele cresce, tá? Mas se diminuir também, né, você vai ver que ele também diminui, tá? Então, não há uma definição para a altura dessa linha aqui, como você está vendo, tá? Então, se você quiser manipular a altura aqui, independente do tamanho do conteúdo, por exemplo, você pode ter um controle bem grande aqui, tá? Basta você vir aqui, então, na seção onde está o grid, onde você deu o grid, né? Os grids filhos são os parágrafos aqui, e aí você coloca aqui o grid template columns. Nesse caso, eu posso, então, manipular cada linha, né? Cada rows. Eu vou chamar de linha, mas depois a gente vai ver que na verdade são rows. Então, eu posso colocar aqui 100 pixels no primeiro, tá? Rows, não é column, eu errei aqui, tá? É grid template rows, assim. Então, eu quero no primeiro aqui, ó. No primeiro eu coloquei 100 pixels. Se eu quiser colocar no segundo, eu posso colocar também, tá? 300 pixels, por exemplo. Nesse último aqui eu poderia colocar, de repente, aí uns 50 pixels, né? 80 pixels, vai. Tá? Então você pode aqui, todos eles, você pode definir um tamanho. É possível também você utilizar o repeat aqui. Porque, ó, vamos supor que de repente eu fosse criar 10 rows, tá? Aqui de 50 pixels, de 80 pixels, não sei, alguma coisa do tipo. Então, 80 pixels, eu viria 10, então eu viria aqui, 10 pixels, 80 pixels, no caso, né? São 10, então 80 pixels, 80 pixels, olha que trabalho, 80 pixels. Se fosse, sei lá, 100, 50 para você fazer, seria muito. Então, como você poderia resolver isso? A gente tinha isso no grid template column, lembra? O repeat. Repeat, você coloca aqui. Eu quero 10 rows de 80 pixels. E ele vai criar automaticamente para você aqui, ó. Tá bom? Então ele chegou aqui em 10, como eu tenho 11 e 12, o restante continua automático. Quando você tem esse controle aqui de altura, de tamanho, eu vou voltar agora aqui, eu vou deixar, por exemplo, o primeiro com 100, tá? Então 100 pixels. Quando você tem o controle do tamanho aqui, se você ultrapassar esse controle, essa altura que você definiu aqui, o seu conteúdo ele vai estourar
a roll aqui. Tá? Ele vai estourar. Se eu vier aqui no primeiro aqui, ó, eu vou colocar um loren aqui. Vou dar um enter. Então, vou dar mais um loren. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ele vai estourar, tá vendo? Ó, já estourou. Mais um. Ó. Então, ele vai estourando, ó. Repare que tá vindo tudo por trás aqui, ó, tá? Ele estoura. Porque eu defini aqui uma altura para ele, né? Se eu aumentar isso aqui, colocar para 300, por exemplo, então vai caber o meu conteúdo. Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque senão o seu conteúdo ele vai estourar e você vai ficar meio perdido por causa disso, tá? Você pode colocar aqui, se você não deixar nada, ele vai crescer conforme o tamanho do conteúdo, como a gente já falou. Mas a partir do momento que você define um tamanho, aí, né, uma altura, aí ele vai respeitar essa altura, que também poderia ser demais para o teu conteúdo, né? Colocar aqui 500, por exemplo, muito grande para pouco conteúdo. Então você vai ter que tomar cuidado com isso, tá? É possível você estabelecer em porcentagem também. Então 50%, por exemplo, tá? 30%, ó. Se você colocar só 10%, olha lá, já o conteúdo já estourou o seu ROAS aqui, tá? Pode deixar alto, e o alto você já sabe que é só você não colocar nada, mas está aqui, ó. Por que eu falo do alto? Porque eu poderia, de repente, querer que esse primeiro aqui fosse a quantidade de item, de repente, mas no segundo, então eu dou o grid template column, né? Então eu vou manipular o segundo também, que esse segundo fosse de 200 pixels, por exemplo, tá? Então eu falo, mas o primeiro eu não queria, como é que eu faço, né? Porque se eu não colocar assim, como que eu vou diretamente no segundo? E se fosse no terceiro? Então eu coloco aqui o alto, né? Aqui alto também. E, no caso, seria o meu terceiro 200. E no demais aqui, todos eles você pode colocar um tamanho se você quiser. Todos eles, tá? Basta você vir aqui definindo. Se a gente pegar, deixa eu dividir aqui em duas colunas, um grid template column. Vou utilizar o repeat aqui, tá? Para a gente usar esse recurso. Duas, no caso, coluna de um FR, vai. Então, eu tenho aqui, o que você observa? Que o meu primeiro item, ele está grande, ele cresceu aqui, a altura dele. Então, o item do lado também, ele também cresce, mesmo que ele não tenha conteúdo igual o primeiro item, tá? Depois a gente vai aprender a causar um efeito diferente aqui, que pareça que somente esse item cresceu e os outros, né, continuam menores aqui, manipulando até que linha vai o item 1 e até que linha que vai o item 2 aqui. Outra coisa interessante também que a gente deveria falar aqui, eu vou tirar essa quantidade vou deixar assim, de item dentro, assim eu vou deixar, tá? Então, o que eu queria falar é o seguinte, que se você definir uma quantidade de rows aqui, se você não tiver item o suficiente, ele vai criar essas linhas em branco, tá? Então, se você vier aqui, por exemplo, eu vou tirar um pouco de item, vou deixar aqui só 4 itens, vai, 4. Assim. Vou também tirar também essas duas colunas, deixar só uma coluna só, para a gente poder ter uma visualização um pouco melhor aqui. Deixar assim. Então, vamos supor que eu venha aqui e eu defina aqui assim, vou querer bastante, mas não repeat aqui, 10 rows de 100 pixels. Então, ele vai criar, tá vendo? Eu tenho 4 itens, então 4 itens, eles encheram aqui os 4 primeiros rows, e o restante ele criou vazio. Porque eu defini que fosse criado. Isso aqui é diferente de quando é automático. Tá? Se tivesse colocado aqui, repeat 4, então eu cria 4. Depois, se eu acrescentar, por exemplo, aqui eu vou colocar mais 2 aqui, vai. Mais 2, então 4, 5,
5, 6. Então, agora ele acrescenta automático, tá vendo? Foi automático aqui, ó. Olha lá. Por quê? Porque eu vim aqui, eu falei que eu quero somente 4, repeat 4. Se eu colocar repeat 6, ele vai repetir 6. Tá? Mas se eu colocar mais, repeat 7, ele vai criar vazio também, sem nada dentro, mas ele vai criar do mesmo jeito. Então, tem que se atentar para isso aqui também. E agora a gente pode falar sobre o EFER. Então, o EFER, basta você vir aqui e colocar o EFER, é uma unidade de fração, uma proporção de tamanho. Então, eu quero que o primeiro tenha um EFER. Então, você coloca assim. Eu quero que o segundo tenha 3 EFER, que significa mais ou menos aqui 3 vezes maior de tamanho. Tá? Eu quero que o terceiro seja, por exemplo, de 2 EFER. Né? Então, você vai colocando aqui, depois mais um EFER. Tá? Ou você deixa que ele vai criando depois automático e o tamanho do conteúdo. Só que o EFER, se eu coloco, por exemplo, aqui, ó, que o primeiro tem só um EFER, o segundo tem 3, vou até deixar assim para você ver, ó, só os dois mesmo. Se eu colocar mais conteúdo no primeiro, ele vai crescer mesmo assim, tá? Então, se eu vier aqui no primeiro, eu vou dar um loading aqui, ele vai crescer, tá vendo? Então, e o interessante é você observar que ele não somente cresceu, como ele cresceu o segundo também. Por quê? Porque eu defini que o segundo é 2 vezes maior do que o primeiro, certo? Então, se eu diminuo ele, repare, ó, vou voltar como estava para você ver, certo? Vou tirar aqui, vamos deixar só no item 1. Então, tá aqui, ok? Esse 2 vezes mais ou menos maior do que o primeiro, o segundo 2 vezes maior do que o primeiro. Repare que o segundo também está menor. Se eu pegar e aumentar a quantidade aqui de item no primeiro, então, lore. Agora, quando eu salvar, repare que o segundo também cresce. Ó. Por quê? Porque ele tem que ter uma proporção 2 vezes maior do que o primeiro. Se eu aumento mais um pouco, ele também vai crescendo. Ó, ele vai crescendo. Tá? Ele vai crescendo. Se eu aumento mais, ele vai crescendo, tá? Ó, vou colocar aqui, vezes 20. Olha o que vai acontecer, tá vendo? Ó, e olha o segundo. O segundo item também cresceu. Então, isso aqui é outro ponto que você tem que ficar atento para poder entender como é que funciona. Ok? Então, deixa eu voltar como estava antes. Pegar aqui e vamos deixar igualzinho estava. Pronto. Salvar aqui. Aí você sabe que ele respeita o tamanho do conteúdo, tá? Então, se o conteúdo aumentar, ele também vai crescer junto. Também é possível você colocar em porcentagem. Vamos voltar lá agora. Eu quero que o primeiro, eu vou definir, então, o tamanho que eu quero, tá? Então, eu vou querer que o primeiro tenha... Vamos pensar aqui, vamos tirar um pouco de conteúdo agora e vamos deixar aqui em 4. Tá bom, assim, para a gente poder ver. Então, eu vou querer que o primeiro tenha 25%, por exemplo. 25%, então o primeiro. O segundo, eu vou querer que tenha 10%. 10%. O terceiro, eu vou querer... 10% é muito pouco. Vamos pôr a 15. 20. Pronto. O terceiro, eu vou querer que tenha... então, já tem 45%. Vamos colocar mais 20, vai. Não, 20 não. Vamos colocar 30. Mais 30%. Então, mais 30%. Vou aumentar isso aqui para 35%. Olha, eu já tenho aqui já 85%, né? Porque 30 com 35 são 65. Aí 65 com mais 20 dá 85%. Então eu posso colocar mais 15 aqui, vai? Só mais 15. Então vou colocar mais 15% aqui.
para completar tudo aqui, tá? Então completou aqui, como você está vendo, tá? Então quando você utiliza a porcentagem, você tem que tomar cuidado para não passar também, né? Porque se você colocar aqui mais 100%, vai estourar o seu, né? Primeiro que não tem, né? Aqui, não tem. Mas se eu colocasse aqui, ó, mais um item, por exemplo, vamos colocar mais um item aqui para você ver. Olha para você ver o que acontece. Eu coloquei aqui essa borda para você ver. Então, você tem que tomar cuidado com a porcentagem. Porque, ó, se eu pegar, eu colocar aqui, eu vou tirar isso aqui agora. Vou tirar. Se eu colocasse aqui, ó, repite 4 vezes 25%. Vai dar certinho, ó, tá vendo? Olha que legal. Vai dar certinho. Se eu colocasse aqui, repite 2 vezes 25%, né? Mais 50%. Vai dar certinho também, tá vendo? Porque, ó, 2 vezes 25% são 50%. Mais 50%. Nesse caso aqui, uma de 50% seria. Então, 2 vezes, aí passou o quarto item. Deixa eu tirar para você ver, vai dar certinho aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Agora, se eu coloco, por exemplo, vou deixar 4 de novo aqui, vai. Eu coloco aqui, repite 2 vezes aqui de 20%, né? Então, são 40. Agora eu coloco mais uma aí de 20%, né? 20%. Então, eu tenho aqui 2 vezes de 20%. 2 vezes de 20% são 40. Mais uma de 20 são 60. Então, está faltando mais 40%. Preencho meu conteúdo, tá bom? Agora eu vou te mostrar, né, a facilidade que você encontra de você pegar e manipular aqui o layout, por exemplo, né? Então, vou colocar aqui mais itens aqui. 4, vamos ver aqui. 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, eu vou deixar 9 aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos deixar 9 aqui. Agora, vamos tirar aquelas porcentagens lá. A gente não vai trabalhar com elas mais agora. Vamos pensar assim. Eu vou dividir, eu vou colocar aqui um grid template column, tá? Primeiro, eu vou colocar... Vamos colocar aqui uma coluna, a primeira coluna aqui. Opa, a primeira coluna, vou colocar de... Vamos colocar de 100 pixels a primeira. 100 pixels. Vamos colocar a segunda de alto. Vamos deixar 100 para você ver, ó. 100, tá? Alto, assim. E a última eu vou colocar de 50 pixels. Como se fosse, de repente, aí... vamos pensar em algo como... Aqui eu tenho os links para navegação. Aqui eu teria, nesse caso, alguns anúncios. Vai. Vamos pensar assim, vou colocar um pouco mais, né? 70 pixels. Tá? Então, link para navegação, conteúdo e anúncio. Tá? Agora, vamos trabalhar as linhas. Grid Rows. Né? Grid Template Rows. Eu quero que essa primeira linha aqui de cima aqui tenha aí 60 pixels. Então, 60. Essa segunda aqui, eu vou colocar aqui de 400 pixels. E a última, eu vou colocar de 60 pixels também, vai. Então, teria mais ou menos aí um layout como se fosse de um site, né? Claro que isso aqui está longe do que vai acontecer aqui no curso, que a gente vai mostrar, na verdade, como você fazer com que um conteúdo pegue tudo aqui em cima, tá? A gente pode fazer isso, com que esse conteúdo pegue essa coluna e venha até aqui no meio, e a gente vai fazer muita coisa aqui. Mas o importante mesmo não é você fazer somente uma aula só e já passar para o próximo vídeo. O importante é você... agora que você já tem um conteúdo, que você já sabe dar o display grid, já sabe manipular colunas e agora também os rows, né? Então agora você pode brincar um pouco, treina bastante, tenha tudo isso aqui decorado, esteja com tudo isso aqui já tinindo mesmo,
E aí sim você passa para o próximo vídeo. Próximo vídeo que a gente vai fazer sobre o grid, tá bom? Mas até aqui a gente finaliza. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos praticar e até o próximo encontro.